Eu acho que cada um cria a sua literatura, digamos, a poesia do João Cabral de Melo Neto, por exemplo, é muitíssimo diferente da poesia de um Vinícius de Moraes, né? Ambos diplomatas. Ou a ficção do Aloysio Azevedo enfim, é muitíssimo diferente da ficção do Guimarães Rosa. Então, enfim, todos diplomatas, mas com trabalhos muito diferentes. O que eu não procuro é ser diplomata enquanto escritor ou ser escritor enquanto diplomata, porque eu acho que, de fato, o trabalho da ficção é um trabalho que exige um rompimento com as convenções, de maneira geral, enquanto que a escrita, digamos, que tem a ver com a diplomacia, é o contrário, ela deve obedecer às convenções e até aos clichês, para que essa linguagem se torne compreensível. Nos dois casos, a linguagem é muito importante, mas é uma linguagem de natureza completamente diferente uma da outra. Eu escrevo de manhã muito cedo, sempre. Minha ficção se faz de manhã muito cedo. É uma coisa que eu faço de maneira disciplinada, religiosamente, todos os dias. Às vezes no sábado um pouquinho mais. O primeiro romance, ainda na década de 80, foi publicado em 1987, chama-se Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo, né? E, para resumir assim, muito rapidamente, de que se trata a história, trata-se de um fantasma que volta à Terra para completar o roteiro de cinema inacabado. Ele morreu, portanto, antes de concluir esse roteiro. E ele, como fantasma, ele tem uma vantagem. Ele pode entrar dentro dos seus personagens. O romance é a narração do tempo em que ele fica dentro de cada personagem e ele migra de um personagem para outro. Então, cada capítulo é narrado a partir da perspectiva daquele personagem. Alguns dos personagens desse romance, eles passarão para os romances seguintes de maneira diferente. Alguém que é um personagem que é um personagem mais importante num romance, mais adiante num outro romance vai aparecer como um personagem secundário. O universo ficcional, portanto, de alguma forma, foi definido já nesse primeiro romance, o universo geral ficcional. Mas cada romance pode ser lido de maneira independente, as perspectivas mudam muito, as técnicas mudam, inclusive as próprias técnicas narrativas, os narradores são radicalmente diferentes. No primeiro caso é esse fantasma, no segundo romance vai ser uma máquina que narra o romance de uma maneira fria, objetiva, como deve ser, no caso de uma máquina, mas ela está narrando um material caótico, quente, emocional. Então esse contraste realmente é o que me interessa muito do ponto de vista do estilo. O terceiro romance é narrado em primeira pessoa por um personagem feminino. O romance é intitulado As 5 Estações do Amor. O segundo romance é Samba Enredo. Depois o livro das emoções, um livro que é narrado em 2 planos. O plano do presente do personagem, que ele já muito velho e cego, procura recuperar um álbum fotográfico, que é o seu álbum das emoções, porque cada fotografia daquele álbum corresponde a uma emoção profunda. E o segundo plano, que é a descrição de cada uma daquelas fotografias. O que o leitor lê do romance é o que está nessas fotografias. A leitura da descrição das fotografias compõe o próprio romance, até chegar, finalmente, ao novo romance, Cidade Livre. E nesse último livro, uma espécie de diálogo com os blogueiros, né, com o blog que está presente aí. Esse diálogo com a contemporaneidade, né, com as novas formas de comunicação, não apague ou não coloque no segundo plano o personagem. Para mim, o que é fundamental mesmo é a criação dos personagens, a dimensão completa desses personagens, interior, o seu contexto também externo, o seu contexto social, a relação desse personagem com os outros. É muito importante sempre para mim que haja personagens distintos, muito diferentes um do outro, e que cada um deles seja convincente para o leitor. O que me levou a não querer, na verdade, situar as histórias do Nordeste é o fato de que eu fui um leitor
muito cedo da obra dos regionalistas nordestinos. Graciliano Ramos, que é um autor que eu admiro até hoje, se eu tentasse repetir essa experiência, eu tinha certeza de que eu não a repetiria, digamos, à altura, não faria sentido tampouco, era algo que já tinha sido feito. Então Brasília me dava mais liberdade. Também me permitia trazer para esse novo lugar, né, esse lugar um pouco de identidade em aberto, até mesmo o Nordeste. Há sempre um ou outro personagem nordestino, quer dizer, eu posso, portanto, trazer o Nordeste. Mas posso trazer também outras coisas. Essa diversidade da cidade é algo que me atraiu, bem como o contraste entre o plano moderno, racional, e o que surgiu espontaneamente ali. Por exemplo, as seitas místicas, né, o irracionalismo dessas seitas que proliferaram nos seus arredores. Então, tudo isso é um bom material para a ficção, né? E no novo romance, Cidade Livre, eu pude, inclusive, ter contato com aquele momento original de fundação da cidade, nesse lugarzinho, que foi o local para onde, digamos, convergiram pessoas de diferentes lugares do Brasil. Eu achei que tinha chegado a hora de tratar desse tema através dessa questão muito concreta da fundação de uma nova cidade, no Planalto Central do Brasil, que correspondia a esse sonho que vinha desde a época prévia à independência do Brasil. Assim como há pessoas que precisam se exercitar fisicamente todo dia, que senão se sentem mal, né? No meu caso, eu preciso escrever um pouquinho todo dia, é fundamental para mim.